Bom dia, meus amados irmãos, queridos amigos que estão conosco nessa manhã. Para nós é uma alegria, um prazer, uma felicidade estarmos juntos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Nessa manhã nós queremos pensar, refletir sobre um determinado tema, mas os temas não surgem do nada, né? Eles surgem a partir de alguma situação que nós estamos vivendo. E é claro e evidentemente que desde a morte do Papa Francisco, o assunto mais comentado na internet é justamente o conclave, né? Nos bate-papos entre as pessoas também vai, vir e mexe, se fala justamente da escolha do novo Papa. E, em particular, os nossos irmãos católicos estão muito preocupados especificamente com esse conclave, com quem será o próximo Papa. E eu tenho acompanhado isso pelo YouTube e por outros órgãos aí, reportagens, etc., telejornais. Eu tenho assistido tanta coisa nessa direção, né? Que, na verdade, eu quase que me converti ao catolicismo essa semana. Faltou pouquinho. Inclusive, tenho trocado mensagens com Moisés, mandei para Moisés um podcast de um ex-pastor que virou católico também. Enfim, né? Nós estamos encharcados, né, desse assunto, né? Esse assunto tem sido de uma proporção extraordinária. Fato é que, né, dona Josi? Fato é que, na verdade, os nossos olhos não saem desse pedacinho do mundo aqui, não é? Volte lá. Fato é que os nossos olhos não saem desse pedacinho de mundo, eu diria poderoso, muito poderoso, na verdade, né? Não é um estado gigantesco, mas é um estado que tem um poder enorme, esse chamado de Vaticano. Por que chamado de Vaticano? Vaticano porque existia uma colina chamada Vaticanos, né? Dentre as 7 colinas onde esse estado foi erigido, foi determinado, organizado, etc. Ou, por outro lado, há uma outra teoria para esse nome, que ela vem do verbo vaticinare, que significa profetizar, pressagiar, na verdade, né? Ou seja, dizer um presságio, né? E ainda calhou de nesse ano a gente ter um filme que concorreu ao Oscar, na verdade concorreu a 8 Oscars, né? Chamado de Conclave. Parecia que eles estavam adivinhando, né? Eu não sei se já era alguma coisa meio que premeditada, meio que organizada, mas eu sei que um filme não se faz do dia para a noite, né? Um filme demora muitos anos até para ser feito, mas esse veio exatamente na pré-morte, vamos dizer assim, do Papa Francisco, né? Que é um filme que tem... dentre os Oscars que ele concorreu, ganhou de melhor roteiro adaptado. Então, quando um filme ganha o Oscar de melhor roteiro adaptado, com certeza é porque ele tem uma boa história para contar, uma história que vai interessar para a gente, né? Além de ser um belíssimo filme, com um figurino extraordinário, com uma direção de arte fantástica, com atuações marcantes por parte dos seus atores, é um filme que nos conduz nesse mistério do que é um conclave, certo? Do que é um conclave. E um elenco de primeira, né? Tá ali, né? Na verdade, pode voltar, Josi. Esse cardeal aqui, né, o Ralph Fiennes, ele é justamente o decano que vai conduzir o conclave, né? E pode passar. Uma das falas que eu achei muito interessante é justamente essa. Ele diz assim: a supervisão desta eleição é um dever que nunca esperei ter de cumprir, né? E essa imagem é belíssima, né? É ele aqui em cima, olhando o Vaticano sendo, entre aspas, invadido, né, pelos cardeais que vão participar do conclave, né? E aí esse povo vai entrando e ele vai refletindo, dizendo assim: eu não queria estar aqui. Em outras palavras, é isso. Eu não queria estar aqui, eu não queria essa incumbência, eu não queria essa missão de ter que conduzir esse conclave
de jeito nenhum, mas cabe a ele justamente conduzir o conclave e nos conduzir, enquanto telespectadores, nesses caminhos aí. Agora, é claro que aqui já é uma imagem real, né? Desses últimos dias, onde você vê os quase 200 cardeais, que são as pessoas responsáveis por escolher o novo Papa, certo? É uma imagem belíssima, a igreja é fantástica, né? Se alguém tiver a oportunidade de ir a Roma, visite o Vaticano, com certeza. Acredito que Moisés já foi lá, já pode dizer para a gente como é que a coisa funciona lá. Mas é alguma coisa de extraordinária, de gigantesca, de fantástica, conforme a gente vê aqui nessa fotografia aqui também, ok? Mas vamos pensar que o que é conclave? Né? O que é essa palavra conclave? Conclave significa fechar de chave. Fechar é conclaves. Cum, né? Abrasileirando, cum, C-U-M, cum, claves, certo? Ou seja, fechar com chaves. Está fechado com chaves, certo? Só que o decano lá, ele não nos conduz apenas nos meandros do conclave, mas também naquilo que eu estou chamando de conchavos. E olha que eu não estou sendo herético, não. Não estou sendo herético porque a palavra conchavos vem exatamente também de conclave. É a mesma raiz, do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. Só que, quando a gente fala de conchavos, nós estamos falando de articulações políticas, nós estamos falando de medos, receios de que um seja eleito, o outro não, de artimanhas, de golpes sujos, de golpes baixos que acontecem para que se tire os concorrentes da linha de frente. São os famosos acordos secretos, né, que existem. E, diga-se de passagem, vamos colocar nossas barbas de molho, porque esses conchavos não só existem na Igreja Católica, mas na Igreja Evangélica também, nas suas estruturas, com as suas estruturas de poder, também existe muito conchavo também, ok? Ou seja, não é um privilégio dos católicos terem esses conchavos na eleição de pessoas, de organizações que envolvem poder, fama, status, dinheiro. Não é um privilégio dos católicos, não. Nós, evangélicos, também passamos por esse tipo de coisas com certeza absoluta, e eu já tive a oportunidade de presenciar e de ver isso, por isso eu sou testemunha ocular desse tipo de situação. E também, a gente chega num terceiro momento onde começa o conclave, né? O conclave vai começar exatamente na próxima quarta-feira, dia 7, se eu não me engano, quando todos os cardeais entrarão aonde? Na capela, chamada de Capela Sistina. Ó, que coisa linda! Ó, que horror! Você participar de uma reunião na Capela Sistina, pintada por Michelangelo, que retrata desde a criação até o juízo final. Não é todo mundo que participa de uma reunião num lugar desse, não, minha gente. Deve ser um negócio. Eu queria ser uma mosquinha. Eu queria ser uma mosquinha nessa hora, para entrar e ver aquela coisa como vai se articular e acontecer ali naquele momento. Fantástico, maravilhoso, extraordinário. É um momento em que as portas se fecham. Se fecham e eles ficam isolados, absolutamente isolados, para tentar, através das suas votações, chegar ao consenso de quem será o próximo Papa. Acho que Israel tem cara de Papa, não podia concorrer, não, Jair? Apesar deles dizerem que, na verdade, todos que estão ali, ninguém quer ser Papa, eu não sei bem se isso é verdadeiro, não. Se bem que a função do Papa
o cargo do Papa é um cargo muito poderoso, mas também muito perigoso. Muito perigoso, não é? Muito perigoso porque, diga-se de passagem, já teve Papa que foi morto com 33 dias de eleito. E isso não sou eu que digo. Isso você tem na internet dito pelas próprias pessoas, pelos próprios padres, bispos, etc., cardeais, etc., que existe até um livro chamado Assassinato em 33º Grau. Ou seja, ele está dizendo que foi em 33 dias. Enfim, não é um cargo, vamos dizer assim, muito fácil de ser exercido, é um cargo realmente muito complicado e perigoso também de ser exercido, ok? Mas aí, nós chegamos finalmente, a partir desse caminho todo aqui, volta aí, Josi, um pouquinho, ao tema de hoje pela manhã, que nós queremos falar com vocês. O tema de hoje pela manhã será conclave, conchavos e conchaves. Conclave, conchavos e conchaves. As chaves na mão de Jesus é o subtítulo, beleza? Vou pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11, onde nós vamos ler apenas o versículo 52. Lucas 11, versículo 52. Esta semana, enquanto refletia sobre tudo isso, enquanto pensava sobre tudo isso, nós descobrimos pelo menos 3 versículos bíblicos que falam em chaves. Chaves. Chaves essas que estão, 2 delas em nossas mãos e uma que está nas mãos de Jesus. Por isso o tema termina com chaves. E esse texto nos diz assim: ai de vocês, eu vou ler na Bíblia NVT, versão NVT. Ai de vocês, especialistas da lei, pois guardam a chave que abre a porta do conhecimento. Vou ler de novo. Ai de vocês, especialistas da lei, pois guardam a chave que abre a porta do conhecimento. Vocês mesmos não entram e impedem os outros de terem uma oportunidade de entrar. Lucas 11, 52. Ok? Lucas 11, 52. Não é interessantíssimo esse versículo? Esse versículo está num contexto em que Jesus Cristo está fazendo uma série de críticas a publicanos, a fariseus e a escribas, ou aqueles que eram chamados de intérpretes da lei. E veja bem o que ele diz, que eu vou ler novamente com bem calma para a gente fixar, porque é um versículo só, dá para a gente fazer isso. Ai de vocês, especialistas da lei, pois guardam a chave que abre a porta do conhecimento. Vocês mesmos não entram por essa porta que vocês abriram, e ainda vocês impedem os outros de terem uma oportunidade de entrar. Sério, né? Oremos. Pai bendito, Deus de amor, muito obrigado pela tua presença em nossas vidas, muito obrigado pelo teu carinho, pela tua graça, muito obrigado por esse momento que nós estamos aqui para refletir sobre a tua palavra, que a tua palavra ela possa falar diretamente ao coração de todos que estão presentes nessa manhã e daqueles que irão nos ouvir posteriormente através da internet. Nos ajuda a retirar desse texto as reflexões, os pensamentos, as ideias que tu queres colocar em nossa mente, Pai. E que seja não a minha palavra, mas sim a tua palavra. E eu te oro agradecendo imensamente a honra de ministrar a tua palavra mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Esse mesmo texto bíblico, na versão da Bíblia, a mensagem, ele diz assim: vocês, líderes religiosos, são um caso perdido. Entenda que a Bíblia, a mensagem, ela não é uma tradução literal da Bíblia, ela é uma paráfrase. E como paráfrase, ela tenta buscar do original o sentido que ele tem. Então, eles dizem assim: vocês, líderes religiosos, são um caso perdido. Vocês tomam a chave do conhecimento, mas é para fechar portas e não para abri-las. Não entram nem deixam ninguém entrar. Não é legal?
Ou seja, ele deixa bem claro, de uma forma bem simples, de uma maneira bem contemporânea, qual é a ideia do texto aqui que nós acabamos de ler para vocês. É interessante notar que aqueles que são chamados de doutores da lei, ou de intérpretes da lei, ou de especialistas da lei, ou de peritos da lei, eram chamados escribas, que tinham a incumbência de copiar, preservar e explicar a palavra de Deus. Toda vez que você lê a palavra escriba na Bíblia, está falando de um doutor da lei, está falando de alguém entendido nessa lei judaica da época, está falando de alguém que copiava mesmo, fazia as cópias do texto, falando de alguém que preservava esse texto, falando de alguém que explicava esse texto da melhor maneira possível. Era essa a função desses homens. Eles eram homens altamente especializados nesse assunto. Entenda que um escriba, para se formar, para ser realmente um escriba, ele levava, às vezes, cerca de 40 anos para se tornar verdadeiramente um escriba, entendeu? Aí não está falando de alguém que fazia um treinamento rápido de 6 horas e se tornava escriba. Aí não está falando de alguém que fazia um curso, vamos dizer, esse curso superior de 4, 5 anos e se tornava escriba. Não, muito pelo contrário. Nós estamos falando de alguém que, às vezes, levava a sua vida inteira, ou pelo menos a primeira parte da sua vida inteira, para se formar e se tornar um escriba. E o interessante é que, nesse momento, dizem alguns autores que, nesse momento, esses escribas, eles, na verdade, pode passar aqui do Josi, eles, na verdade, recebiam como símbolo dessa sua formatura em escriba uma chave, que simbolizava exatamente a chave do conhecimento. Ou seja, na sua formatura, a gente recebe, nós aqui, quando nos formamos, recebemos um anel, né? Cada curso tem um anel, tem uma cor, tem uma coisa diferente, etc. Tal. Eles lá, quando se formavam em escriba, eles recebiam possivelmente uma chave como símbolo do seu conhecimento. Esta chave, ela representava a sua autoridade para abrir e fechar temas complexos, temas difíceis. Pessoas podiam questioná-los a respeito do que fosse. O escriba tinha que ter uma explicação, tinha que ter uma resposta para aquele grupo de pessoas. Esses homens, afinal, eles tinham a palavra última referente a tudo aquilo que fosse explicação sobre a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. Ou seja, eles eram detentores da verdade sagrada a respeito da Bíblia que os judeus usavam naquela época. Assim, os chamados mestres da lei, eles viviam para reproduzir, para memorizar e para explicar a palavra de Deus. Era alguém que vivia para reproduzir, memorizar, porque eles memorizavam mesmo, e para explicar a palavra de Deus. Era uma vida inteiramente dedicada à palavra de Deus, aos textos sagrados. Portanto, a sua interpretação deveria ser inequívoca, ou seja, inquestionável. Não tinha o que se dizer daquilo que esses homens dissessem a respeito da Bíblia Sagrada de jeito nenhum. Não havia possibilidade deles estarem errados. É a respeito, portanto, desses homens que Jesus diz aqui nesse texto: vocês tomaram o conhecimento ou a chave do conhecimento para si. Entendeu? Quando você lê na sua Bíblia assim, vocês guardaram, etc., na verdade é a palavra tomar. A ideia aqui do original grego é que esses homens, eles pegaram esse conhecimento e tomaram para si, guardaram para si. Ou seja, tornaram a sua interpretação do texto mais importante do que o próprio texto. Não é meio louco isso?
Com o passar dos anos, os escribas tomaram para si, de uma forma tão absoluta, a detenção desse conhecimento, que a interpretação deles a respeito do conhecimento do texto que eles analisavam, copiavam, etc., se tornou mais importante do que o próprio texto em si. Meio louco, né? Meio complicado. É nesse sentido que Jesus Cristo está dizendo assim: vocês tomaram a chave do conhecimento para si e agora vocês nem entram no reino dos céus e nem deixam ninguém entrar. Porque os fardos que vocês colocam em cima das pessoas é muito maior do que aquilo que as pessoas podem carregar em si mesmas nesse momento da história. Ou seja, vocês nem entraram, nem abriram a porta, nem fecharam a porta direito, mas vocês são uma pedra no meio do caminho, dificultando o acesso das pessoas ao próprio Deus. Agora pergunto eu, respondo vocês. Não é assim que muitos fazem hoje, hein? Nós estamos muito longe desse cenário que nós acabamos de descrever? Eu acredito que não. Nós temos pessoas hoje que se transformam aquilo que é simples em complexo a partir das suas chaves hermenêuticas. Aqui tem uma doutora, né, no português, sabe exatamente o que é uma chave hermenêutica. A chave hermenêutica é justamente o viés, o rumo, o prumo, o caminho pelo qual determinada pessoa ou grupo de pessoas interpreta tudo à sua frente. Tudo, absolutamente tudo à sua frente. Ou seja, tem muita gente hoje que se tornou guru, detentor de todo o saber possível, defensores de uma visão única de mundo, manipuladores e sofistas do conhecimento. Tem ou não tem? Abra o seu YouTube e você vai ver exatamente isso. Algumas coisas até ridículas, complicadas e difíceis da gente admitir. Todos nós fomos invadidos por eu vou chamar assim, um fake news de um adolescente se mostrando como pregador. Foi ou não foi? Vocês reproduziram ou não reproduziram muitos desses vídeos que receberam? Não parecia que era uma coisa séria nessas últimas semanas? E aquilo era uma coisa ridícula, absolutamente ridícula, que muita gente embarcou nessa onda. E olha que eu estou falando de um adolescente que enganou durante um período curto de tempo algumas pessoas nesse sentido. Veja bem o que eu vou lhe dizer. Hoje, o cenário que nós estamos vivendo é um cenário em que nós temos muitos mestres da lei que se julgam detentores do conhecimento, defensores de um saber articulado que só ele e um grupinho próximo a ele sabe. São pessoas que manipulam frases, ações, são sofistas, como existia na Grécia, e que enganam muita gente. Talvez, entenda o que eu vou lhe dizer, a regra mais simples e essencial e significativa de interpretação bíblica seja esta: a Bíblia diz o que ela diz. Ponto final. Vou dizer de novo. Em vez dessas chaves hermenêuticas, dessas complexidades que a gente vê as pessoas tentando fazer, das manobras que a gente percebe as pessoas fazerem, para fazer um texto da Bíblia dizer o que ele não diz, talvez a regra mais simples, mais significativa e mais importante da Bíblia é simplesmente essa: a Bíblia diz o que ela diz. Não matarás é não matarás. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo?
Porque eu já li determinados livros de pessoas que querem defender certas ideias que são uma verdadeira aberração. Verdadeira aberração. Você querer me convencer de que o pecado de Sodoma e Gomorra era o pecado da ausência de hospitalidade. Pois é. Um dos principais livros que defende uma determinada corrente de pensamento, que era a prática de Sodoma e Gomorra, ele faz uma ginástica teológica, dizendo assim, que o pecado da cidade de Sodoma e Gomorra não tinha nada a ver com sexualidade. Apesar dos homens de Sodoma e Gomorra chegarem na frente da casa do homem lá e dizer assim, bota esses dois caras para fora que nós queremos abusar deles. O texto diz isso. O texto é claro nisso. O texto é óbvio nisso. As palavras que tem lá dizem isso. Aí os manobristas teológicos vêm me dizer que não, o pecado de Sodoma e Gomorra era a ausência de hospitalidade. Aham. E convence muita gente disso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está entendendo agora o que eu estou dizendo, que o que é esses teólogos de conveniência que querem fazer o texto bíblico dizer aquilo que ele não diz? Todas as vezes que os mestres da lei de hoje precisam fazer diversas manobras para chegar a uma atualização das Escrituras, porque hoje também tem isso, né? Precisamos atualizar a Bíblia, precisa atualizar. Não posso dizer, né? Não posso dizer. Tá gravado, né? Quem precisa de atualização é tua mente. A tua mente precisa de atualização. Porque a Bíblia diz o que ela diz. E ela não deixa dúvidas a respeito do que ela diz. Ah, mas tem que considerar a cultura, tem que considerar a época, tem que considerar tudo isso. Claro, evidentemente, ninguém é ignorante, ninguém é burro, ninguém é besta, de tentar pegar um texto do jeito que ele é escrito lá e tentar aplicá-lo aqui da mesma maneira. Claro que a gente tem que ver o contexto daquilo que foi escrito ali. Porém, todavia, contudo, não vá se dizer que o pecado de Sodoma e Gomorra é o pecado da hospitalidade, porque aí é abusar da inteligência e da paciência de qualquer pessoa que tem um mínimo de grau de consciência e de inteligência, pelo amor de Deus. Essa atualização das Escrituras Sagradas, essa chave hermenêutica do conhecimento que os entendidos querem ter hoje, na verdade não passa de articulações para que se chegue aos pontos de vista que eles querem defender. Que eles acham que é mais conveniente. A pergunta que a gente precisa fazer é, será que com isso eles não estão alargando por demais a porta que é estreita? A Bíblia diz assim, que a porta é estreita e poucos são os que passam por ela para chegar ao céu. É isso que a Bíblia diz, né? Com esse tipo de chave hermenêutica que abre a porta para a porta ficar um portão escancarado que não tem mais tamanho, na verdade a gente está querendo facilitar as coisas para a nossa própria conveniência, de acordo com aquilo que a gente pensa a respeito da portinha que é estreita, e a gente quer que, na verdade, ela se alargue para passar todo tipo de ideologia que existe na face da Terra hoje. Entende o que eu estou lhe dizendo? Então, veja o que eu vou colocar agora. O caminho para o céu, ele não é pavimentado pelo que eu penso. O caminho para o céu não é pavimentado pelo que eu penso, pelas minhas ideologias, pelo que eu quero.
pelo que eu imagino, pelo que eu acho que é certo, mas ele é pavimentado por aquilo que a Bíblia diz. Essa é a regra hermenêutica. A Bíblia diz o que ela diz. Ponto final. Nada mais do que isso. O caminho que leva ao céu, ele é solidamente construído pelas pontiagudas pedras da verdade, sobre as quais eu piso para chegar lá. Está entendendo? O caminho do céu não é pavimentado pelas minhas ideias. O caminho do céu é pavimentado pela verdade pontiaguda, pelas pedras pontiagudas da verdade que ferem os meus pés. Na verdade, fere primeiro os meus pés, se eu quiser trilhar esse caminho. Amém, meus irmãos? Amém. Eu sei que não é muito fácil, não, mas é assim. Mas é o que é. Segunda chave que nós queremos falar são as chaves do reino de Deus. A chave do reino de Deus. Abre agora a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 19. Mateus 16, 19. Na verdade, eu vou ler um pouquinho antes, 18, e um pouquinho depois. Diz assim esse texto bíblico: Então Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele responde isso. E Jesus diz para ele assim: Bem-aventurado é você, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o próprio Deus que está nos céus. E em seguida, Jesus vai dizer para Pedro: Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. O que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então ele advertiu aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo Senhor. Entenda bem aqui. Mexer nesse versículo é mexer em séculos de controvérsia. Não é fácil não, viu? Tentar fazer qualquer interpretação a respeito desse versículo aqui ou desses versículos aqui causa uma confusão que não tem mais tamanho, inclusive de separações até em denominações e em religiões que já existiram. Ou seja, não é fácil a gente mexer num vespeiro como esse, mas a gente vai se ater aqui a algumas coisas que esse texto diz a respeito dessas chaves do céu que são dadas a Pedro. Primeiro, entenda bem o seguinte, vou dar duas explicações aqui. Primeiro, o seguinte: quando Cristo diz assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é assim que ele diz? Ele diz isso após Pedro dizer assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos fazer duas distinções aqui, entre pedra e pedra. Primeira delas, quando Jesus diz assim, tu és Pedro, a palavra Pedro aí, Pietro, significa pedra, uma pedra pequena. Uma pedra pequena. Uma pedra que é parte de uma rocha maior. E quando Jesus diz assim, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que muitos confundem e acham que a pedra é Pedro, Jesus não está usando pedra pequena, Pietro, não, novamente não. Ele está usando agora uma palavra que significa pietra, significa pedra gigante, pedra grande. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para você assim, logo, Pedro não pode ser essa pedra gigantesca. Logo, a pequena pedra não pode ser a grande pedra de jeito nenhum. Entendeu agora? Para a gente elucidar aqui uma coisa. Segundo, qual é essa pedra gigante? É a declaração de Pedro. Ele diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ou seja, não se tinha chegado a essa conclusão antes disso. E olha só uma coisa, antes Jesus Cristo está dizendo assim, quem diz os homens que eu sou? Ou seja, quem é que vocês acham que eu sou? E vocês acham que eu sou quem? Aí eles chegam à conclusão de que ele é
o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí, há esse interregno, esse meio em que Jesus diz assim: eu te darei as chaves do reino dos céus. E aí depois ele volta no último versículo e diz o quê? Ele faz o quê? Vamos prestar atenção no que a gente lê, né? Ele fecha a situação e proíbe que eles digam que ele é o Cristo. Faz sentido isso? Ele fica alegre, contente, satisfeito porque eles descobriram que ele é o Cristo. E aqui ele diz assim: não diga nada para ninguém que eu sou o Cristo. Vamos manter isso em segredo. Você entende que essa parte do meio, ela está encapsulada pelo mesmo assunto, é como se fosse um sanduíche. Primeiro, aqui a minha identidade, eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas não diga que eu sou o Filho do Deus vivo para ninguém aqui embaixo. Então o assunto é esse, o tema é esse. A declaração básica é essa, o fundamental é isso, a grande pedra é essa. É as pessoas saberem exatamente que Cristo é o Filho do Deus vivo. O Messias prometido, portanto, o nosso Salvador. É isso que o texto está afirmando para a gente. Por isso, ao receber essas chaves do reino de Deus, na verdade o que Cristo está dizendo é assim: Pedro, você, mas não só você, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que também os outros também, não só você, mas não só você, será aquele que vai abrir a porta do reino de Deus. Está entendendo agora? Quando ele diz assim: eu estou te dando as chaves do reino de Deus. Ou seja, eu estou te dando a chave que vai abrir a porta para o mundo inteiro a respeito do reino de Deus. Entendeu? E aí o que você ligar aqui na terra estará ligado no céu. E o que você desligar aqui na terra estará desligado no céu. Porque muitos vão ouvir a mensagem do Evangelho e vão aceitar essa mensagem do Evangelho. E as portas vão se abrir para essas pessoas, as portas do reino do céu. Mas muitos não vão ouvir, não vão aceitar essa verdade. Então as portas do reino do céu estarão fechadas para essas pessoas. É por isso que essas chaves, elas têm a ver com o reino do céu. Não tem a ver com governo de igreja. Não tem a ver com sobreposição de uma pessoa em relação às outras pessoas de jeito nenhum. Até mesmo porque, abra sua Bíblia aí em Mateus 18:18. Logo um pouquinho à frente. Mateus 18:18. E você vai ver que esta mesma missão é dada a todos os apóstolos. Cristo diz: eu lhes digo a verdade. O que vocês ligarem ou abrirem, tanto faz uma tradução ou outra, o que vocês ligarem ou abrirem na terra, terá sido ligado ou aberto no céu. E o que vocês desligarem na terra ou fecharem na terra, terá sido desligado ou fechado no céu. Ele está dizendo isso só para Pedro? Não. Está dizendo para todo mundo que estava com ele ali, para os seus discípulos. Estas chaves, portanto, elas não são uma prerrogativa apenas de Pedro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Para a gente pensar e imaginar que ele foi o primeiro Papa de Roma e etc, 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 etc. Tudo que decorre daí em diante. Essa chave, portanto, elas vêm passando de mão em mãos. E hoje, elas se encontram em nossas mãos. Nós temos as chaves do reino de Deus para facilitar o caminho, a ligação entre terra e céu, céu e terra, para as pessoas receberem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Quem foi a primeira pessoa a pregar e 3.000 pessoas se converter em Atos capítulo 2?
Quem foi que levou o evangelho para a casa do Ananias, se eu não me engano? Pedro. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Pedro foi esse facilitador de abrir as portas do reino dos céus, do reino de Deus, para as pessoas em geral. Mas foi só Pedro? Não. Foi ele e todos os apóstolos. E depois deles ainda, muito mais, o próprio Paulo. Agora, imagine só o seguinte. Pedro, quando ouviu isso, ele não se tornou... Presta bem atenção. Pedro, quando ouviu isso, eu estou te delegando as chaves do reino dos céus, do reino de Deus. Ele não se tornou o porteiro do céu, viu, minha gente? Porque tem gente que tem essa ideia, né? Parece que é assim, né? Cheguei no céu, estou no portão do céu. Fantasia, né? Fantasia. Cheguei no céu, estou no portão do céu. Quem é que eu vou encontrar no portão do céu? Pedro com a... Se Pedro olhar para sua cara e dizer assim... gostei muito da sua atuação, não. Fecha a porta. Hora para outro, não, tu é um cara legal, abre a porta. Então parece que Pedro é aquele segurança do céu, porteiro do céu, que está com uma chave abrindo e fechando a porta para quem ele quer. Alô? Salvação não vem através de Pedro. Mensagem do evangelho que traz salvação, aí sim essa vem através de Pedro. E essa mensagem, a grande pedra angular, que abre e fecha a porta do céu. Está entendendo? Ou não está entendendo? Veja bem. Essas chaves hoje estão em nossas mãos. Agora, pergunta é: nós estamos guardando essa chave na gaveta da preguiça? Há quanto tempo você não prega o evangelho para outra pessoa? Seja na sua casa, seja no trabalho, seja no meio da rua, no ônibus, seja dentro de um avião, seja um vizinho de prédio, de apartamento. O que é que você está fazendo com essa chave do reino dos céus? Que não foi feita necessariamente para você, mas para você abrir a porta para os outros entrarem. Onde é que está essa chave? Está na gaveta do desânimo. Onde é que está essa chave? Você era novo convertido, você pregava para todo mundo, você falava para todo mundo, era maravilhoso. Hoje que você ganhou uma certa idade, uma certa experiência, parece que a chave ficou lá engavetada, na gaveta da acomodação, na gaveta do medo, na gaveta do não sei pregar. Ninguém está mandando você pregar, construir sermão. Está dizendo assim, ó, testemunha do evangelho a outras pessoas de uma maneira simples, tranquila, sem ser abusador, sem ser abusivo. E você vai estar usando as chaves do reino de Deus para outras pessoas. E ainda pior, o que é pior ainda, é quando a gente guarda essa chave na gaveta da falta do senso de urgência. Quantas pessoas você tem visto morrer de uma hora para outra? Subitamente. Só aqui nas academias de Pernambuco já, acho que foram 2 ou 3 casos, né? A menina, a atriz do SBT, 11 anos de idade, acabou de morrer. De repente aparece na cabeça da menina uma mancha escura, preta, com 3, 4 dias, a menina morreu. E onde é que está a chave
do senso de urgência para pregar a todas as pessoas. Você ama seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu marido, sua esposa. Você ama essas pessoas. Todas elas são evangélicas. Todas elas estão dentro do reino dos céus. Não. E você está de braço cruzado. Nem convidá-las para vir à igreja você convida. A chave do reino de Deus está guardada na gaveta da falta do senso de urgência? Ou está guardada na gaveta da falta de amor pelas almas perdidas? Essa é outra gaveta. Onde é que está o nosso amor por aqueles que estão no inferno e que a gente precisa tirá-los de lá e trazê-los para cá? Enfim, onde é que está a chave que abre a gaveta do ID de Jesus e pregar o evangelho a toda criatura? Moisés nos fez um desafio no início do ano. Alguém lembra que desafio foi esse? Para esse ano? Então eu não preciso dizer mais nada. Terceira chave. Terceira e última chave. As chaves da morte e do inferno. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. É o próprio Jesus falando mais uma vez. E, aliás, em todos os 3 textos que nós acabamos de explicar para os irmãos, são palavras do próprio Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 18, a gente lê assim, Cristo falando, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos, ou do inferno. E eu, Jesus, tenho as chaves da morte e as chaves do mundo dos mortos ou do inferno, ou na sua Bíblia pode ter a palavra Hades. Você já ouviu aquela expressão que diz assim, fulano tem a chave do cofre? Não tem essa expressão? Fulano tem a chave do cofre. Significa que fulano tem o quê? Tem poder, tem autoridade e fulano tem controle. É o cara. Ele tem controle daquilo que é precioso, daquilo que vale muito. Muito bem. Você já ouviu uma outra expressão que diz assim? Isso é um segredo trancado a 7 chaves. 7 chaves. Isso quer dizer que algo está muito bem guardado, extremamente bem guardado. Essa expressão a 7 chaves, a gente vai pesquisar essas coisas, né, que a gente usa tanto. E aí eu descobri essa semana que, na verdade, existia um tipo de baú onde os reis guardavam tesouros preciosos, mas esses baús eles tinham 4 chaves. E essas chaves, cada uma delas ficava com uma pessoa diferente, de modo que não tinha como abrir aquele baú, a não ser que as 4 chaves estivessem juntas, na mesma hora, no mesmo local, no mesmo lugar. Então, quando a gente diz assim, as 7 chaves foi uma evolução desse baú de 4 chaves que guardavam as coisas preciosas naquele tempo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, vai nos dizer, mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51. 15, 51. Se tem segredos guardados às 7 chaves, esse segredo aqui não está guardado às 7 chaves. Paulo clarifica ele. E o segredo é, eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. E no versículo 55, Paulo faz de um texto poético
termina com um questionamento. Que questionamento é esse? É quando ele diz assim: ó morte, onde está o teu aguilhão? Vocês sabem o que é aguilhão? Quando diz assim, ó morte, onde está o teu aguilhão, é porque a morte tinha um aguilhão. Aguilhão é uma palavra não muito usada no português, mas ela significa uma espécie de lança com uma ponta fina, como se você pegasse uma vara e afinasse a ponta dela. E o que é que o homem fazia com isso? Ele tocava os bois com isso. Ele, para fazer que o boi fosse na direção que ele queria, ele ia espetando o bicho, para que ele fosse naquela direção específica. Quando a gente diz assim que a morte tinha um aguilhão, significa que a morte tinha esse instrumento que ia nos conduzindo para onde ela queria nos levar. Está entendendo? Quais são os aguilhões da morte? Simples. A morte aqui, principalmente no sentido espiritual, ela nos conduzia através dos prazeres da vida, sim ou não? Não tem muita gente que é conduzido pelos prazeres da vida? Quanto mais prazer, melhor. Eu já preguei aqui que a vida é um banquete, lembra? Um banquete. Outro aguilhão da morte, muito simples, a ambição e a avareza. Não tem gente que a vida dele é conduzida pela ambição e pela avareza. Quanto mais eu tiver, melhor. Quanto mais eu acumular, melhor. E isso vai nos direcionando. A filosofia de vida dessas pessoas é muito simples, é tipo assim, a vida é um banquete. Junte tudo que você puder, porque um dia pode lhe fazer falta. E um terceiro exemplo de outro aguilhão, a finitude. A vida é muito curta, portanto, aproveita. Aproveita. Vamos viver como se não houvesse amanhã. Não é assim? Isso é um aguilhão da morte nos conduzindo para onde ela quer. O ser humano, eu disse na reflexão que eu fiz no dia do sepultamento do Roberto, ele tem 4 inimigos. E aí você pode voltar um pouquinho para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 a 27. 1 Coríntios capítulo 15, onde você deve estar, versículos 24 a 27. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, logo depois dos evangelhos de Romanos, o último capítulo da carta de 1 Coríntios, que diz assim, a partir do verso 24, então virá o fim, quando ele entregará o reino de Deus a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e poder, pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. É a morte. Mas ele menciona 4 coisas aí. Primeira delas, governantes. É citado como inimigos. Quando a gente vai lá no original, a gente observa que a palavra governante aí é arque. Significa aquele desejo de ser o primeiro. Desejo de ser sempre o primeiro em tudo. Não tem gente que é assim? Esse é um inimigo que a gente precisa derrotar dentro de nós mesmos. Esse desejo de querer ser o primeiro em tudo. Segundo inimigo, a autoridade. A autoridade aí é basileia. É ser rei. Está entendendo? Ser rei. Não tem gente que onde chega quer ser rei do pedaço. Quer ser aquele cara que tem tudo, que se sobressai, quer ter uma visibilidade extraordinária. Esse é o rei do pedaço. Segundo inimigo a ser derrotado é justamente o terceiro, aliás, o poder, o dinamis, a dominação, o dominar. Tem gente que onde chega quer dominar tudo.
quer mandar em tudo, quer fazer tudo. O caso dele não é querer ser só o primeiro e aparecer e ganhar prêmio e recompensa. O caso dele não é enriquecer. O caso dele é dominar. E o último inimigo a ser derrotado, como Cristo diz, é o desejo de viver para sempre. É a morte. Quem é que não tem o desejo de viver para sempre? Quem é que não tem medo da morte? Entende o que eu estou lhe dizendo? São 4 inimigos que nós temos internos dentro de nós, que a gente pode traduzir assim: competição, ambição, dominação e eternização. São os nossos 4 inimigos. Mas o texto aí diz que, na verdade, esses inimigos já estão debaixo dos pés de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Entendeu? Por isso que o texto lá de Apocalipse vai dizer o quê? Cristo diz: eu tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Eu tenho as chaves. O texto bíblico, esse mesmo texto bíblico de Apocalipse, na Bíblia a mensagem, ele diz assim: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu estou vivo. Morri, mas voltei à vida e agora vivo para sempre. E ele diz assim: vês estas chaves nas minhas mãos? Elas abrem e fecham as portas da morte. Elas abrem e fecham as portas do inferno. Essas chaves só podiam estar nas mãos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está entendendo agora? Concluindo, terminando, finalizando. As chaves do conhecimento estão nas mãos de quem? Nas minhas, nas suas. Nós podemos passar 40 anos estudando, mas um dia a gente vai ter essas chaves do conhecimento em nossas mãos. Não é verdade? As chaves do reino de Deus estão nas mãos de quem? Nossas. Somos nós que estamos abrindo espaço para que as pessoas possam entrar no reino dos céus, abrindo e fechando portas. Mas as chaves da morte e do inferno, essas não estão nas nossas mãos. Essas não nos cabem, porque nós não temos condições de julgar quem morre eternamente, quem vai para o inferno, quem não vai para o inferno, quem não morre. Aí não é possível para a gente. É muito para a gente. Pergunta é: onde nós estamos? Em que situação nós estamos? No conclave da vida, existem 3 chaves do conhecimento, do reino dos céus, da morte e da vida. Porque aquele mesmo texto de 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer também um versículo que é inesquecível. Um versículo que diz assim: se nós esperamos em Cristo apenas para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou, se a nossa esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor, é apenas para essa vidinha que a gente vive aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A gente tem que esperar em Cristo para a eternidade. Foi ele que disse o quê? Eu vou e vos prepararei lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém, meu amado? Que Deus nos abençoe no conclave da vida.